E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Amoni e a aula de hoje é uma introdução às reações orgânicas, onde nós vamos conhecer as principais reações, que são as reações de adição, eliminação e substituição. Vamos aprender a identificar um substrato, identificar um nucleófilo, identificar um eletrófilo e saber como que os reagentes e os catalisadores determinam o tipo de reação que vai ocorrer. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe esse conhecimento. Sem mais enrolação, vamos começar a estudar até a gente saber química de cor. Pessoal, seguinte, o que é que eu preciso entender de uma reação orgânica? Eu tenho três elementos principais: o substrato, o reagente e os produtos. Ok? Basicamente, o substrato ele é o composto orgânico que vai sofrer reação. Por exemplo, o alceno ele vai ser adicionado. É esse cara que vai sofrer a reação. Ó, alceno, produto que é formado. Quem foi que sofreu reação? O alceno. Foi adicionado HCl a ele, nesse exemplo. Tanto o substrato como o produto, eles são determinantes para que você saiba que tipo de reação vai ocorrer. Como assim, professor? Se eu olhar para o substrato e eu olhar para o produto, eu tenho indícios de qual tipo de reação está ocorrendo. Por exemplo, na reação de adição, eu tenho uma redução do número de ligações π. Aqui eu tenho uma ligação π, aqui eu não tenho nenhuma ligação π. Quando isso acontece entre substrato e produto, eu posso dizer que eu tive uma reação de catalisador específico para a reação. Esses dois, reagente e catalisador, eles determinam o mecanismo de reação. É ele que vai dizer se tua reação vai ser por mecanismo radicalar, por mecanismo nucleofílico ou por mecanismo eletrofílico. Beleza? Então, como é que eu reconheço que uma reação vai ser de adição? Pessoal, na reação de adição, eu vou procurar substratos que possuam ligação π ou que sejam cíclicos. Ou seja, se o meu substrato tem ligação π ou é cíclico, eu vou olhar o produto. Se no produto eu tiver uma redução do número de ligações π ou uma abertura do anel, eu posso cravar que eu tenho uma reação de adição. Certo? Guarda isso no coração de vocês. Redução do número de ligações π ou abertura do anel, reação de adição. Ou seja, abriu o anel, você está adicionando alguma coisa dentro dele. Ok? No caso aqui, átomos de cloro. Outro tipo de reação é a reação de eliminação. Qual é a cara do substrato em uma reação de eliminação? Vai ser um substrato que eu tenha em carbonos vizinhos, dois átomos de cloro, que vão eliminar um Cl2, um átomo de cloro vizinho a um átomo de hidrogênio, que vai eliminar um ácido, HCl, por exemplo, se aqui for bromo, HBr, ou hidrogênio hidroxila em carbonos vizinhos, que vai ser eliminado uma água. Lembra, eu estou falando de reação de eliminação, então necessariamente alguma coisa vai ser eliminada nessa reação. Tranquilo? Outro indicativo bem óbvio é que, ó, no substrato eu não tenho nenhuma ligação π. Olha o produto, uma ligação π. Não tem ligação π, eu também estou falando de uma reação de eliminação. Ou seja, aumento do número de ligações π ou formação de anel, fechamento do anel, está saindo alguma coisa, está eliminando alguma coisa. Ok? E a reação de substituição, que cara ela tem? Pessoal, a reação de substituição, eu vou olhar se o meu substrato não teve mudança e teve a substituição de um dos átomos dele por outro. Olha para esse substrato aqui, é um butano aberto, certo? Onde eu tenho um átomo de hidrogênio. Quando ele reage com cloro, o teu substrato continua a mesma coisa, é um butano aberto. Ó. Não teve adição de ligação π, não teve fechamento ou abertura de cadeia. Mas o hidrogênio, esse bonitinho aqui, ó, foi trocado por cloro. Opa, troca é substituição. E se não tem alteração na cadeia, então não tem adição na eliminação. Eu substituo sem modificar a cadeia. Então o que é que eu tenho que ter em mente? Se eu não tenho aumento de ligação π, redução de ligação π, abertura de anel ou fechamento de anel, e eu tenho uma substituição de um dos átomos que compõem a cadeia, que compõem o substrato, eu posso dizer que eu tenho uma reação de substituição.
ou seja, a troca de átomos e manutenção das ligações e anéis. Olha aqui, ó, exemplo bem bacana. Eu tenho um ciclo hexano com 3 ligações π. Esse cara aqui, para quem não lembra, ele é o benzeno, certo? É um anel benzeno, um anel aromático. Ele é o benzeno. Ó, ele tem 3 ligações π, ó. Uma, duas, 3 ligações π. E ele é um ciclo. Olha o produto dele. Uma por uma por Na2, que veio aqui do reagente, do ácido nítrico. Beleza? Então, reação de adição. Eu vou olhar se teve diminuição nas ligações π. Redução do número de ligações π ou abertura do anel. Reação de eliminação. Eu vou olhar se tem aumento do número de ligações π ou formação de anel. Reação de eliminação. Troca de átomos e manutenção das ligações e anéis. Reação de substituição. Beleza? Grava isso no coração e bora para frente. Pessoal, para que eu comece a falar de mecanismo de reação, primeiro, antes de qualquer coisa, eu tenho que saber o que é uma cisão, que é basicamente a quebra da ligação, certo? Quando eu separo a ligação química ali, beleza? Porque para que tenha forma produto, os reagentes têm que se quebrar em algum momento. Ligações químicas se quebram, ligações químicas se formam. O tipo de quebra, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma quebra homolítica. Olha para esse prefixo, homo significa o mesmo, ou seja, é uma quebra onde eu tenho uma divisão igual de elétrons. Beleza? Então pensa aí, eu tenho dois átomos, átomo A e átomo B, cada um com um elétron, na ligação covalente. Vocês lembram muito bem disso? É uma ligação compartilhada, esses elétrons estão sendo compartilhados. Eu posso representar por um tracinho. Quando eu tenho uma cisão, eu tenho a quebra dessa ligação. Ok? Basicamente, eu estou dizendo que na cisão homolítica vai um elétron para o átomo B e um elétron para o átomo A. E eles se quebram em elementos que têm um elétron, ou seja, tem um elétron sem par. Isso forma um composto extremamente reativo que é chamado de radical livre, que quem tem dinheiro compra um potinho da Natura de R$ 100 que diz assim, e eu também tenho uma cisão heterolítica. Olha, hetero significa diferentes, então vai ter uma divisão desigual dos elétrons. Mesmo exemplo, ó, ligaçãozinha covalente. Quando essa ligação quebra e ela é heterolítica, eu vou ter o par de elétron se deslocando para o mesmo átomo. Isso vai formar o quê? Um cátion, carga positiva. Foi o cara que perdeu o par de elétron. Pensa, se eu estou neutro e perco a carga negativa, eu vou ficar com carga positiva. Beleza? E o rapaz lá, o átomo B, que recebeu o par de elétron, ele vai ficar com carga negativa. Pessoal, esses caras têm nome. O ânion o ânion que é formado aqui, ó, o ânion, carga negativa, ele é chamado de nucleófilo. Já a gente descreve melhor o que é um nucleófilo. E o cátion, carga positiva, ele é chamado de eletrófilo. Ok? Beleza. Então o que é que eu posso cravar? Quebra da ligação, divisão desigual de elétrons, quebra heterolítica. Beleza. Pessoal, quando eu tenho formação de radicais livres, as reações vão ocorrer por um mecanismo radicalar. Mas, professor, como é que eu sei que eu vou ter radical livre? Como é que eu sei que a minha quebra vai ser homolítica e vai formar radicais livres? Eu vou olhar para o catalisador ou meio reacional. Se a reação ocorrer, pessoal, na presença de luz, de calor ou de peróxido, eu vou ter cisão homolítica. Beleza? Esse tipo de catalisador, eu poderia dizer a mesma coisa. Óbvio que com outros reagentes, ok? Bom, uma coisa que é importante a gente saber é que para representar o movimento dos elétrons, eu utilizo certas curvas, que eu já mostrei algumas vezes. Quando eu puxo aquela setinha da ligação para o átomo, eu indico ali o movimento dos elétrons, de onde os elétrons estão saindo e para onde eles estão indo. Certo? Essa é a função das setas curvas. Essas setas, ó, representam o movimento dos pares de elétron. Nas reações radicalares, eu tenho que utilizar uma meia seta, que é o formatinho de anzol. Esse formatinho de anzol, ele vai representar o movimento de apenas um elétron. Afinal, eu estou tendo uma quebra homolítica, onde vai um elétron para cada lado. Então, representa assim, ó, meia seta, ó, como se fosse um anzolzinho de pegar peixe. Beleza? Quando eu tenho isso,
Quando eu tenho uma separação da ligação para os átomos, eu tenho uma cisão radicalar. E quando a ligação se forma por um mecanismo radicalar, eu mostro as setas, as meias setas, indo ao meio dos dois átomos, indicando a formação de uma ligação química por um mecanismo radicalar. O outro mecanismo é o mecanismo polar, que é quando eu tenho uma quebra heterolítica. Beleza? Quando é que eu vou ter, professor, um mecanismo polar? Quando eu estiver na presença de ácido, de base, de sal ou de água. Beleza? Qual é a seta curva que eu vou usar agora? É a seta cheia. É a setinha com as duas pontas. Por que, professor? Porque agora eu estou representando um par de elétrons que está se movimentando. Beleza? Uma coisa importante, ó. Deixa eu botar aqui uma cor bonita. Ops. Oh, meu Deus. Volta, filho. Aqui. Ó, os elétrons sempre se movem do nucleófilo para o eletrófilo. Beleza? Isso é muito importante. Ele sempre vai se mover rica em elétrons. Porque aqui eu tenho dois pares, 4 elétrons nessa mesma ligação aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um excesso de elétrons aqui. Então esse cara normalmente esse cara é nucleofílico. E aqui no HCl, ó, quem está reagindo, o meu reagente, eu tenho o quê? Uma diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e cloro. Essa diferença de eletronegatividade tem um efeito bacana, que é qual? Deslocamento da nuvem eletrônica. Lembra, pessoal, lá a tabela periódica, o que é eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons em uma ligação. Ou seja, a nuvem eletrônica aqui está deslocada, ó, ela está mais tempo para o cloro do que para o hidrogênio. Isso aqui é o irmão mais novo com o irmão mais velho jogando videogame. O irmão mais velho sempre fica mais tempo com o controle. Beleza? Consequência disso aqui, o cloro com mais tempo com nuvem eletrônica fica com a carga parcial negativa, pode agir como nucleófilo. E o hidrogênio fica com a carga parcial positiva, vai ter característica eletrofílica. Ó. Carga positiva indica que ele tem pouco elétron, pobre em elétrons. Beleza? Professor, mas aí me complicou, porque eu não sei como é que eu vou saber quem é mais eletronegativo, hidrogênio ou cloro. Aí você guarda essa frase aí no coração, ó. Von Klebrisky pH. Certo? Aprendi com o professor Paulo Valim. Ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. A eletronegatividade aumenta da direita para a esquerda. Ou seja, sempre que o elemento que está à esquerda é mais eletronegativo do que está à direita. Ou seja, entre nitrogênio e cloro, nitrogênio é mais eletronegativo. Entre cloro, hidrogênio e cloro, o cloro é mais eletronegativo. Essa ligação vai ser quebrada, os elétrons vão se deslocar para o átomo mais eletronegativo, porque ele tem uma maior afinidade eletrônica. Isso vai acontecer porque, como é que eu vou identificar que esse mecanismo vai acontecer de forma polar e meio ácido, H+, ó, meio ácido, H+, está gritando para mim, polar, polar, polar. Beleza? Olha aqui o que aconteceu. Professor, o produto que foi formado aqui, que eu chamo de intermediário de reação, que é um carbocátion, falou disso melhor na aula de adição eletrofílica aos senos. Ele tem carga positiva. Se ele tem carga positiva, ele é pobre em elétrons, não é eu? É sim, meu querido. Ele é pobre em elétrons. Se ele é pobre em elétrons, ele vai ser eletrofílico? Vai, ele vai ser eletrofílico. Ok? E o cloro, professor, que ficou com a carga negativa? O cloro que ficou com a carga negativa, ele agora é nucleofílico. Ele não está rico em elétrons, ele não tem um par de elétrons a mais que ele herdou da ligação. Então, para onde é que você acha que vai o movimento da seta? Acertou quem disse que vai do cloro para o carbocátion. Ok? Então, eu estou mostrando que está saindo um par de elétrons do meu cloro para o meu carbocátion positivo, formando esse produto de reação aqui bonitinho. Beleza? Agora, quem é este bendito eletrófilo? Nucleófilo, desculpa. O nucleófilo, olha o nome dele. É um composto orgânico que tem atração, filo. Esse termozinho aqui, ó, filo, significa isso. Quer ver uma palavra bem chata? Pedofilia. Pedofilia quer dizer o quê? Atração por crianças. Isso quer dizer então que eu tenho atração, filo, ok? Beleza. O nucleófilo, ele vai ter atração por núcleos. Núcleo é uma carga positiva. Ou é ou não é o núcleo o núcleo atômico, ele não tem uma carga positiva? Então, atração por núcleo, atração por carga positiva. Para que eu possa identificar o nucleófilo também,
Desculpa, para que o composto seja nucleofílico, ele precisa ter uma carga negativa em cima dele, ou um par de elétron livre. É dessa forma que eu vou identificá-lo. Se eu ver um composto lá bonitinho, que tem carga negativa em cima dele, por exemplo, OH-, OH-, esse menos é uma carga negativa, ou um par de elétron livre, tipo a água, H2O, que tem dois elétrons livres ali em cima do oxigênio, podem ser nucleófilo. Eu também posso identificar o nucleófilo como se ele fosse uma base de Lewis. Pessoal, lá em ácido base, química geral, o que é um ácido de Lewis, uma base de Lewis? É um composto que pode doar um par de elétron, certo? E a cara do nucleófilo. O nucleófilo vai doar esse par de elétron, vai fazer o ataque ao eletrófilo. Vai doar o par de elétron, ele é uma base de Lewis. Exemplo de nucleófilo, ligação π. Ok? Ligação π é uma ligação a mais, é uma ligação rica em elétrons. Então, se ela é rica em elétrons, ela vai ter atração por carga positiva. Afinal, a gente sempre quer o que a gente não tem. Amônia. Amônia tem um par de elétron livre. Ó. Par de elétron livre pode ser doado, base de Lewis, nucleófilo. Éter. O éter tem pares de elétron livres em cima do oxigênio. Pode doar esse par de elétron, usando como base de Lewis? Pode, nucleófilo. Não tenha medo de errar. Íon alcóxido. O que é esse íon alcóxido? É quando eu tenho, como se esse éter aqui tivesse perdido ó, essa ligação aqui. Beleza? Aí ele forma um íon alcóxido, que é um nucleófilo muito forte. Ok? Como é que eu sei que é nucleófilo? Carga negativa em cima dele. Olha para cá, ó, sem medo de errar. Tem carga negativa, nucleófilo. Tem par de elétron livre, nucleófilo. Beleza? E o eletrófilo? O eletrófilo é parecido, mas é diferente. O eletrófilo ele vai ter atração, filo, por carga negativa, elétron. Ou seja, se ele, a gente sempre quer o que a gente não tem, né? Se ele quer elétron, quer dizer que ele não tem elétron. Se ele não tem elétron, quer dizer que ele é positivo. Então, como é que eu vou identificar o eletrófilo? Carga positiva sobre o átomo eletrofílico. Ou carga parcial positiva, que é quando eu tenho aquela questão da eletronegatividade na molécula covalente. Ou ainda, um orbital livre, certo? Por que esse orbital livre vai contar, professor? Porque eu posso identificar o eletrófilo como um ácido de Lewis, que é aquele composto que pode receber um par de elétrons em uma reação. Ok? Então ele tem que ter espaço vazio, tem que ter dependência de elétrons, tem que ter uma carga parcial positiva, tem que ter um orbital livre que possa receber o elétron. Exemplo, um carbocátio. Esse cara aqui está com deficiência de elétrons. Ó. Ele vai receber tranquilamente um par de elétrons. HCl, o hidrogênio aqui tem uma carga parcial positiva, então ele pode receber esse par de elétrons, contanto que depois ele quebra a ligação com o cloro, mas ele pode receber. O trifluoreto de boro. O trifluoreto de boro, ele tem um orbital livre, certo? Esse orbital aqui permite a entrada de um par de elétrons. E o... Desculpa, ficou errado aqui. Essa carga parcial positiva era para estar aqui, em cima do carbono, certo? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma diferença de eletronegatividade nessa ligação aqui, ó. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Lembra? von Klebriski pH. O C está à direita do cloro. Então ele é menos eletronegativo. Isso quer dizer o quê? Que a nuvem eletrônica está deslocada na direção do cloro. O carbono vai ter uma carga parcial positiva. Ele pode ser considerado um carbono eletrofílico. Bom, pessoal, para que eu comece a pensar em desenhar mecanismo de reação, eu preciso entender três regrinhas básicas. A primeira regra, os elétrons sempre se movem a partir do nucleófilo para o eletrófilo. Então, eu vou identificar quem são os nucleófilos e os eletrófilos. Lembra, nucleófilo é aquele nosso composto rico em elétrons, que tem excesso de elétrons, seja na forma de uma ligação π, seja na forma de uma carga negativa, seja na forma de um par de elétrons livre. O eletrófilo é aquele cara que vai ter deficiência de elétrons, ok? O hidrogênio ligado a um cloro, que é mais eletronegativo que o próprio hidrogênio, vai ter uma carga parcial positiva sobre ele. Então, o primeiro movimento é sempre do nucleófilo para o eletrófilo, ok? Essa quebra ocorre porque o hidrogênio é a terceira regra, eu falo já já. Depois eu tenho o cloro que virou nucleófilo atacando o eletrófilo, ok? Sempre nesse sentido, sempre de quem não tem, de quem tem elétron para quem não tem elétron. A segunda regra é o seguinte: se eu tenho um nucleófilo carregado negativamente, ele vai ficar neutro após a reação. E se o nucleófilo é neutro, ele vai ficar carregado. O eletrófilo é a mesma coisa, só que é diferente. Se o eletrófilo estiver com carga positiva, ele vai ficar neutro depois da reação. E se ele for neutro, ele vai ficar com carga negativa. Bora ver isso bem direitinho? Olha para cá. Ó.
aqui meu nucleófilo, tá aqui meu eletrófilo. Teve o primeiro ataque, beleza? Olha o produto. Esse cara não é neutro? É. Olha ele aqui. Carga positiva. Nucleófilo neutro fica carregado positivamente. Olha o hidrogênio aqui que é eletrofílico. Certo? Essa molécula toda, no caso, ela é neutra. Após a reação, carga negativa. Eletrófilo neutro fica carregado negativamente. Top? Após o segundo ataque nucleofílico, ó, o cloro ficou neutro e o carbocátion ficou neutro. Acabou. Beleza? Eletrófilo ou nucleófilo carregado positiva ou negativamente ficam neutros após a reação. Regra 3. A regra do octeto sempre deve ser obedecida. Para quem não lembra o que é a regra do octeto, pessoal, a regra do octeto é aquela regrinha que diz que os átomos tentam se estabilizar atingindo a configuração de gás nobre. Eles recebem ou doam elétrons para que eles atinjam 8 elétrons na camada de valência. Octeto, 8. Beleza? Algumas exceções de alguns átomos podem expandir o octeto. Isso é assunto para outra aula. Mas o que isso quer dizer? Ó, para o hidrogênio. O hidrogênio é um cara que estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Afinal, ele só tem um orbital s. Então, eu vou mostrar aqui, ó, nucleófilo eletrófilo, movimento dos elétrons do ataque nucleofílico ao hidrogênio. Quando essa ligação é feita do substrato com o hidrogênio, se essa ligação com o cloro não é quebrada automaticamente, eu vou ter o hidrogênio fazendo 2 ligações, ou seja, 4 elétrons na sua última camada. Isso é impossível. Então, eu não posso deixar de mostrar a quebra da ligação na sequência, senão estou incorrendo em um erro de mecanismo de reação. Beleza? Agora, para a gente fixar essa matéria e ficar gravadinha no nosso coração, a gente vai fazer o quê? Exercício de fixação. Vamos identificar as reações abaixo como adição, eliminação e substituição. Antes de eu fazer a questão, pausa o vídeo, resolve aí você e depois volta para conferir a resposta, tá bom? Então, bora olhar para cá. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer, professor, para saber qual é o tipo de reação. Eu vou olhar para o substrato e para o produto. Opa, meu substrato ele é um ciclo. Se ele é um ciclo, vamos ver como é que está o produto. Está aberto. Opa, é um ciclo e o produto está aberto. Pessoal, quem faz isso é reação de adição. Então, pode carimbar. Adição. Vamos olhar para a segunda. Ó. Eu tenho aqui vizinho hidrogênio e hidroxila. E um dos produtos é a água. Então, eu já estou vendo que esse cara aqui saiu da molécula. Então, ele foi eliminado. Já é um grito. Eliminação, mas ainda não é certeza. Como é que eu vou garantir? Eu não tenho ligação π nessa molécula, mas eu tenho nessa. Opa, aumentou o número de ligações π. E quando aumenta o número de ligações π é o que, pessoal? Eliminação. Top? Ok. E essa terceira? A gente já vai saber que é substituição porque é um exemplo de cada, né? Mas vamos resolver de qualquer jeito. Olha para cá, ó. Eu tenho um buteno, um propano, certo? Abertinho, 3 carbonos. E um cloro aqui na ponta. Como é que está meu produto? A mesma coisa, só que agora em vez de cloro, eu tenho hidroxila. E eu estou reagindo com quem? Com a hidroxila. Opa, então quer dizer que a hidroxila substituiu o cloro. Exatamente, a hidroxila substituiu o cloro. E eu não tive nem aumento de ligação π e nem formação de ciclo. Nem redução de ligação π, nem abertura de ciclo. Exatamente. Então, professor, é substituição? É substituição. Mais uma. Identifica as reações abaixo ocorreriam de forma radical ou polar. Vamos identificar o mecanismo da reação. Antes de eu fazer o exercício, pausa o vídeo, faz aí o exercício e depois confere a resposta comigo. Pessoal, já que eu estou querendo ver se é radical ou polar, qual o mecanismo, eu vou olhar para quem? Para o catalisador e para o reagente. Especificamente nesse caso de determinar se é radical ou polar, eu vou olhar para o catalisador, para o meu reacional. Lambda quer dizer, pessoal, luz. Luz, calor ou peróxido, reação radicalar. Morreu. Segunda, HBr sendo adicionado na presença de peróxido. Opa, peróxido, radicalar. Só isso, só isso. Lembra esses 3 aí, acabou. Morreu Pompeu. Beleza? Aqui, adição de HBr na presença de H+, meio ácido. Se é meio ácido, polar. Como é que pode ser polar também, professor? Base, sal ou água. Beleza? Para finalizar, identifique o eletrófilo e nucleófilo na reação abaixo e trace as setas curvas para a reação. Ok? Eu deixei a reação abertinha aqui
para me fazer em etapas para ficar melhor para você ver. Bora lá. Identificar nucleófilo eletrófilo. Ligação dupla. Ligação π é nucleófilo. Hidrogênio aqui ligado a bromo mais eletronegativo que o hidrogênio é eletrófilo. O ataque vai vir da onde? Do nucleófilo para o eletrófilo. A regra do octeto deve ser respeitada, então a ligação quebra e os elétrons são direcionados ao bromo, que é mais eletronegativo. Qual o produto dessa reação? Um carbocátion com carga positiva, que agora vai ser eletrófilo, e o bromo com carga negativa, que vai ser nucleófilo. Beleza? Beleza, professor. Então, agora, para onde vai o movimento dos elétrons? Vem do bromo, que é agora o nucleófilo, para o carbocátion, que é o eletrófilo. E eu tenho o meu produto final de reação. Esse é o resultado final. Beleza? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula até agora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse conhecimento e qualquer dúvida, dica, como é que eu melhoro o vídeo, como é que eu melhoro a aula, se vocês estão gostando do ritmo da aula, deixa nos comentários aí que a gente vai melhorando sempre. Muito obrigado e até a próxima aula.